Olá a todos, eu sou Lino Almeida, falando diretamente aqui dos estúdios do Sim Comércio, e hoje nós estamos aí estreando um novo programa, o Empreender Guarulhos. O Empreender Guarulhos, onde nós vamos conversar com vários empreendedores aqui de Guarulhos sobre as suas experiências, sobre as suas soluções e colocar isso aqui à disponibilidade de todos, naturalmente, de todos os demais empreendedores de Guarulhos. Hoje a gente está aqui com o William Mendes. William Mendes é da Casuali, é uma empresa de e-commerce aqui que ele vai depois explicar um pouco melhor para a gente. E não só isso, o William ele é um parceiro nosso, nós temos aqui um projeto conjunto, que é um projeto chamado 10 mil pés, voltado a empreendedores, é um projeto de consultoria na área de vendas de e-commerce, de marketplace, e ele não chama 10 mil pés à toa, é simulando realmente a questão do voo do avião, né, William? Sim. Então começa taxiando ali, o momento mais perigoso é o momento da partida, né, do empreendedor, até que ele chegue lá no voo Cansa os 10 dos pés e estabiliza, né? do cruzeiro, né? Então, William, seja bem-vindo mais uma vez aqui a essa conversa com a gente aqui, tá? Já vou começar já perguntando aqui para você, né? Perguntando assim essa questão das tendências, né? Como você está enxergando essa questão das tendências do e-commerce chegando agora? Nós estamos aqui 2025, daqui a pouco 2026 também, um pouco de exercício aí de futurologia, né? O que os empreendedores precisam ficar mais atentos aí para se manterem competitivos nessa área? Legal, Lino. Ótima pergunta, né? Queria iniciar com um dado, né, onde a gente está em 2025 e a previsão do e-commerce, né, é para faturar 224 bilhões nesse ano, com um crescimento de 10% em relação a 2024. E desse dado, 78% desse número das vendas vão vir através dos marketplaces. E hoje nos marketplaces principais no Brasil, a gente tem Mercado Livre, tem Shopee, tem Shein, Amazon, né? Então, muito dessas vendas, né, desses números, vão vir através dos marketplaces. Então, muitas dessas questões de tendência, né, para o empreendedor que quer iniciar as vendas online, para aquele que já vende também, é por onde começar. Então, o ideal para a gente começar seria justamente através dos marketplaces, justamente por conta desse volume de venda, né, e também por conta da facilidade, né? Quando você entra dentro do marketplace, ele já te dá meios de pagamento, ele já te dá meios de logística, ele já quebra várias objeções do cliente, por exemplo, na autoridade. Todo mundo conhece um Mercado Livre da vida, uma Shopee, uma Amazon, então facilita muito. Além de você errar pouco, né? Se você errar, por exemplo, para você fazer um site muito bem feito e tudo mais, você precisa gastar, né, ter um capital muito maior do que um marketplace, onde você começa pequeno e vai expandindo. Obviamente, o marketplace você acaba escondendo um pouquinho da sua marca, né, da sua própria marca, seja do que for que você vende. No seu site você expande mais. Porém, né, é um processo onde o empreendedor deve, eu projeto, né, que ele inicie pelo marketplace e, óbvio, depois ele vai traçando todos os canais dentro do online para que consiga ter sucesso dentro do e-commerce. Muito bom. Os números realmente de e-commerce, né, esses marketplaces são coisas superlativas, né, são números muito, muito grandes, né? Apesar disso, nós temos ainda dados, né, recentes. A gente sabe que quando a gente fala de comércio, a gente fala de muito pequenos comerciantes, né, comerciantes que às vezes estão ali sozinhos, com a família, tal, trabalhando, às vezes tem 1, 2 funcionários. E há um dado, né, que é um dado até da FEComércio de São Paulo, que aponta que de cada 10 comerciantes, 8 fecham em menos de 2 anos, e muitos deles por falta de digitalização das empresas, né? Então, a digitalização é algo que não dá mais para fugir, né? Então, apesar desse crescimento acelerado que a gente tem aí da questão do e-commerce, isso a gente percebe que é algo que está ainda amadurecendo, né, no Brasil. Como você avalia esse estágio de desenvolvimento do comportamento do consumidor com essa questão do digital hoje no Brasil? Esse estágio que a gente fala, porque ao mesmo tempo que isso está tão presente, ainda a gente que está aqui olhando isso por dentro, né, olhando para o empresário, olhando para o empreendedor, a gente vê ainda que tem bastante gente fora, né? Exatamente. O empreendedor que não está no online, não é que ele está atrasado, ele já perdeu muito. Então ele precisa estar, né, urgentemente
dentro do online. A gente consegue ver, por exemplo, né, hoje todo mundo está o dia todo com a cara numa tela ali. Você pode ver a perca de audiência, por exemplo, das TVs abertas, para várias redes sociais, né? Então, muito desses marketplaces, por exemplo, estão virando também rede social. A gente vê o TikTok Shop lançando plataforma agora para vendas online. Então, é de extrema importância, né, e diria até que vital para o empreendedor que não esteja no online, ele está a partir de hoje. No momento que ele está vendo esse vídeo, já começa a digitalizar o seu negócio, porque o mundo se digitalizou. Bancos, né? Hoje você vê, ninguém mais vai em banco, é raro, tudo pelo smartphone e diversas outras compras e tudo mais. Então é importantíssimo que a sua empresa, seja do segmento que ela for, esteja dentro do online. Essa questão que você citou dos bancos é muito interessante, né? Porque hoje em dia a gente tem conta no banco, a gente não sabe nem onde é a agência, né? A agência do banco está dentro do nosso celular. E isso é interessante, né? Porque essa questão da transformação digital, esse avanço, né, da tecnologia, ele está impactando aí o comportamento das pessoas, o comportamento do consumo, né? E toda essa questão da jornada de compra das pessoas, né? Então é aquela coisa de quem tem a porta aberta, somente a porta aberta, para um mercado que está aí à disposição das pessoas em tempo integral, né? Então comenta um pouco isso, né? Esse impacto no comportamento das pessoas, dessa questão do digital, né? Essa jornada das compras, como você está enxergando isso? Sim. Dentro da jornada de compra, né, o que está muito forte no momento, a tendência dos próprios, por exemplo, recentemente o Mercado Livre lançou, né, um frete grátis entre R$19 e R$79. Quem vai bancar isso é o próprio Mercado Livre. E para fazer esse lançamento, o que eles fizeram? Trouxeram grandes celebridades. Por exemplo, né, por seu valor de R$19, trouxeram o Neymar, que usa camisa 10, junto com o Ronaldo, camisa 9. Então, ou seja, para o próprio Mercado Pago, como estão relançando o Mercado Pago, trouxeram a Anitta, por exemplo, Shopee com Jack Chan. Então, essa questão de influência, né, toda influência, é muito importante para a gente trabalhar dentro do online, marketing de influência mesmo. Shopee já tem liberada, por exemplo, a plataforma de Shopee Afiliados, onde um produtor de conteúdo, né, pega o seu produto, divulga. Ele não precisa nem ter seu produto na mão, ele divulga e ganha comissão sobre isso. Então a gente vê essa questão do marketing de influência sendo muito perene ali na vida do cotidiano mesmo do consumidor. Por exemplo, né, muitas das coisas dos nossos comportamentos, principalmente de compra, é influenciado por alguém, por um influenciador que você vê, por exemplo, na TV ou nas redes sociais. Então, hoje em dia, por exemplo, a galera quer começar a correr, por exemplo. Você vai procurar informações muitas vezes em redes sociais, através de perfis de pessoas que fazem isso, as pessoas se conectando com pessoas, e dali que a gente vem bastante, por exemplo, tendência de produto e tudo mais. Então, acho que esse comportamento, principalmente através de influenciadores, e todos eles, obviamente, no digital, acaba com que a gente tenha um crescimento muito grande ali dessas vendas. Muito bom. E aí, assim, vamos falar agora de algo que, de certa forma, gera uma série de dúvidas nas pessoas, que é a questão da inteligência artificial, né? Sim. Então, a inteligência artificial, ela está em tudo e agora está à disposição, né? Está à disposição aí também do empreendedor, né? Então, como essas ferramentas, né? Como o empreendedor pode adotar isso para otimizar os seus processos aí, né? Melhorar a experiência do cliente, ganhar eficiência no e-commerce. Hoje, o empreendedor já pode ter acesso a essas inteligências artificiais e utilizar essa inteligência para melhorar aí as suas vendas? Sim, quando a gente fala de inteligência artificial, tem diversas formas, né, a gente usar a inteligência artificial. Mas, por exemplo, falando de novo sobre marketplace, especialmente Mercado Livre. No Mercado Livre, a gente consegue gerar imagens já através da própria plataforma por inteligência artificial. A gente consegue gerar textos nos nossos anúncios, né, por exemplo, o título do nosso anúncio, por inteligência artificial. A gente consegue responder os clientes por inteligência artificial. Mas, obviamente, esse não é só simplesmente dar um clique lá, esperar a inteligência artificial e não analisar nada. Então, a gente tem que fazer análise principalmente de comportamento, né, dos consumidores, e usar a inteligência artificial justamente para aqueles problemas que às vezes o ser humano não consegue resolver por conta da complexidade. Por exemplo, principalmente gerar imagens com uma altíssima qualidade. A gente já tem algumas inteligências artificiais que geram fotos. Então, por exemplo, se você está vendendo uma Tupperware, por exemplo, né?
E dentro dessa Tupperware, a gente consegue gerar imagens de altíssima qualidade para fazer com que a gente quebre a objeção do cliente através de inteligência artificial, né? Então, com certeza, isso a gente consegue, vídeos também a gente consegue gerar através de inteligência artificial. Então, cada vez mais a inteligência artificial está presente no dia a dia, né, do consumidor. Até do consumidor e do vendedor também, né? Então, dentro dessa questão, por exemplo, né, até na parte financeira, a inteligência artificial ajuda muito para a gente ter uma análise melhor, por exemplo, dos dados, né? Jogar uma planilha lá e pedir solução de melhorias, né, para uma dessas inteligências artificiais. Então, os próprios marketplaces já estão de olho nessa tendência, já estão liberando isso para o próprio consumidor desses marketplaces usarem, né, e com certeza ajuda e facilita bastante a vida do empreendedor no dia a dia. Muito bom. William, e aí assim, né, nós temos o conservador, entre aspas, né, ainda assim, tem muita gente que hoje praticamente, se puder, não sai nem de casa, fica só comprando pelo digital, né? Mas tem eu, por exemplo, eu compro pelo digital, mas gosto de comprar no físico também. Sim. Gosto de visitar a loja, pegar tal, né? Então, essa questão, né, de como equilibrar essa questão do físico e do digital, né, para o empreendedor, né? Há uma necessidade naturalmente de conexão, né? Mas como você orientaria esses empreendedores a integrarem, né, os seus negócios? Então, você tem lá a sua lojinha de material elétrico, sim, por exemplo, né? Qual a estratégia física, né, e virtual para a gente tornar isso algo harmônico, já que a gente está diante dessa necessidade inexorável, né, de juntar esses processos. Exato, exatamente. Aí a gente entra naquela questão da omnicanalidade, né? Então, por exemplo, muitas vezes perguntam, William, você acha que a loja física vai acabar? O Brás, por exemplo, né, que sempre foi muito lotado, hoje está cada vez mais vazio e tudo mais. Mas no ponto de acabar, acredito que isso nunca vai acontecer. Sempre vai ter as lojas físicas ali, até porque, principalmente dependendo do ramo, né? Por exemplo, ramo de moda, né, muitos dos consumidores querem tocar o produto, querem realmente ter a experiência de ir lá, de sair para passear e, por exemplo, vou com meu filho, com a minha namorada numa loja e tal. Então, vai mais do que a compra em si, vai na experiência mesmo do cliente ali, principalmente da parte emocional e tudo mais, né, de você ir comprar um presente para uma pessoa, você sentir o cheiro do produto, que hoje realmente o online ainda não nos proporciona, né? Mas a questão da omnicanalidade, principalmente quem não tinha esse conceito muito bem firme ali dentro da cabeça, né? Hoje em dia, principalmente pós-pandemia, a galera começou numa evolução muito mais rápida, porque viu que não tinha mais o físico, o único meio era online. Então, a gente souber juntar muito bem a omnicanalidade ali, né? Tanto a loja física quanto a loja online, tanto todos os pontos e canais de venda, é de extrema importância para o sucesso ali do vendedor. Óbvio que no online essa questão da logística do processo é muito importante, né? Porque é aquela coisa, às vezes comprei uma calça, cheguei em casa, a calça não serviu, né? Esse processo hoje de você conseguir devolver a calça, trocar por outro número e tal, né? Então, essas plataformas também já conseguiram tornar esse processo muito eficiente, né? Muito rápido também, né? Que acaba tem algumas lojas que já tem o próprio provador virtual. Então isso aí logo vai ser uma tendência, né? Do cara, por exemplo, através de inteligência artificial, a calça que ele quer. Ele consegue usar, pega uma foto dele, consegue ver como que ele vai ficar naquela foto, sabe? Então já é uma tendência que realmente cada vez vai evoluir mais essa questão. Antigamente era só foto, hoje vai muito vídeo. Então, por exemplo, você entra na Shopee, você vê muito vídeo do produto, por quê? O vídeo conecta mais. Você consegue ver realmente o produto, como que ele vai chegar e tudo mais. Então, cada vez vai se aproximar mais do real, mas é aquele ponto. Eu acredito que nunca vai acabar a questão do online justamente por conta de você, muitas vezes, ir numa loja, você querer experimentar. Tem aquela questão do sentimental mesmo, sabe? Da experiência que no online muitas vezes o cliente não tem isso. Ele faz da própria casa dele no sofá com um clique, né? No Mercado Livre, na Amazon tem a compra ali com um clique. Quero comprar um produto. Beleza, você olhou aqui, já sabe qual que é, comprou. Cara, rapidinho, hoje chega na sua casa. E hoje, né, essa questão da logística é algo extraordinário dessas plataformas. Mas é isso mesmo, né? Às vezes é aquela coisa, às vezes eu quero sair de casa e quero ir lá experimentar o sapato também, tal, ver.
a compra ainda é uma experiência, né? Sim. A compra física ela é uma experiência importante. E ainda dentro dessa linha, né? Então, a questão das melhores práticas, né? Isso está dentro do conceito da estratégia aí que você tanto ensina pessoal, né? As melhores práticas para o empreendedor conseguir se posicionar nesse ambiente digital e conseguir relevância, uma vez que é o que tem muita concorrência, sim, naturalmente, né? Não é diferente da loja de rua, né? Você vai aqui em Guarulhos, no calçadão da Dom Pedro, as lojas estão uma do lado da outra, algumas vendendo exatamente o mesmo produto, né? Então, assim, um pouco aí, um toque de estratégia aí para esse pessoal. Como a gente se posicionar bem aí no digital para poder, com toda essa concorrência que existe, né? Por exemplo, você comentou o caso, por exemplo, da Dom Pedro aqui, que tem concorrência, eles concorrem com a galera ali do bairro deles, dos vizinhos deles. No online, não. Você está competindo com o Brasil todo e agora com compras internacional com o mundo todo. Então a concorrência é muito maior. Olha que interessante o que você está colocando, né? Você está concorrendo com o mundo todo, mas também você está vendendo para o mundo todo, né? Exato, exatamente. Então você deixa o seu mercado muito mais amplo. Né? Então, dentro dessa questão de estratégia, né? Porque muitos clientes, o que eu recomendo para muitos clientes me perguntam, por exemplo, vamos falar sobre o calendário anual de vendas. Vamos falar, por exemplo, sobre roupa. Cara, moda. A gente sabe que, por exemplo, moda para janeiro, fevereiro, agosto, setembro, tem alguns meses que realmente é ruim. O mercado é ruim. Agora, onde a gente está aqui nesse momento gravando, a gente está no mês de junho, cara, é um mês muito bom para moda, né? Maio, junho, novembro, dezembro. Então, dentro do seu mercado, se você for analisar, né, dentro do e-commerce, do mercado, de uma categoria específica, sempre vai ter o melhor mês, os picos e os mais ruins. Então, o que eu recomendo para todos os meus clientes? Enquanto a sua categoria, por exemplo, de moda está ruim, cara, tem outras categorias crescendo. E dentro do marketplace, a vantagem é essa, você não precisa se limitar a uma categoria ou a algum tipo de produto. Então, se você está em janeiro ali, cara, você sabe que a sua categoria vai ser ruim. Então, o que vende muito bem em janeiro? Cara, em janeiro a gente tem alto verão, tem produtos de verão que vendem muito bem. Né? A gente tem volta às aulas, tem produtos que vendem muito bem. Então, enquanto a sua categoria está embaixo, eu recomendo que você trabalhe com outros produtos para suprir essa baixa da sua categoria. E aí entra principalmente, por exemplo, sazonalidade. Né? Agora a gente está no mês de junho. Mês de junho tem o quê? Tem muita festa junina, tem festa de peão. Então, esses produtos específicos se vendem muito dentro dos marketplaces. Então, óbvio, vai largar a sua categoria principal? Não, mas vai estar esses produtos para complementar, né, o seu faturamento, devido à queda. Outro tipo de produto, né? A gente tem o sazonal, tem aqueles produtos também que são os hypes, por exemplo, né? Hoje está muito em alta aquele livro de colorir, aquele Bobbie Goods. Então, aquilo ali é uma febre que a galera compra, daqui a pouco para do nada e aquilo lá não vai vender mais. Então, você consegue surfar essa onda, porém, tem que ser muito... Aí que o empreendedor tem que ter a inteligência de ser muito rigoroso, principalmente no controle de estoque, de reposição. Porque você passa essa febre. E se você não vende esse tipo de produto, cara, você não vai vender mais, você vai morrer com aquilo ali. Então, por isso que é muito interessante na questão que a gente estava falando de estratégia, cara, principalmente o leque de produto e saber o calendário do e-commerce ali para você, quando eu vou acelerar esse produto, quando eu não vou, quando eu vou acelerar essa compra, quando eu não vou. Então, toda essa parte de estratégia, né, de produto, de comunicação, de compra, financeiro, porque você precisa ter um fluxo de caixa muito interessante. É algo um pouco complexo, mas que com certeza faz uma diferença ali no game. Mas é de uma importância primordial para o empreendedor, né, William? Porque você está falando de planejamento estratégico, né, de fazer forecast mesmo da sua empresa, que muitas vezes o empreendedor ele não consegue saber que essas coisas estão à disposição deles, por exemplo, na entidade patronal que o representa, em estruturas como o Sebrae e tal. Então, aqui a gente tem o William que está aí disponibilizando para você, empreendedor, esse tipo de atenção, esse tipo de ensinamento, literalmente, né, de como saber fazer isso. E aí, William, muito bom isso, acho que essa é algo que merece um recorte importante aí para a gente conversar. Mas avançando aqui, falar um pouco de rede social, né? Então, aquela coisa, rede social vende, né? Então, o Brasil é um dos países com maior presença, né, em redes sociais, né? Então, como aproveitar isso estrategicamente, né? Como o empreendedor pode aproveitar a rede social para impulsionar a sua venda, a presença da sua marca, né? Então,
partindo desse conceito, né? A rede social vende? Isso é importante para o empreendedor? É muito interessante essa pergunta, Lino, porque a gente percebe uma tendência de mudança no mercado, né? Então, por exemplo, antigamente como que essas principais empresas, né, vendiam, como, por exemplo, a Nike. Primeiro elas lançavam um produto, e através desse produto elas iam através da audiência. Então, jogavam ali, principalmente através de influenciadores e tudo mais. Hoje em dia, né, o que a gente chama de Product Market Fit. Hoje em dia isso virou, né, Audience Market Fit. O cara começa a falar sobre a vida dele, por exemplo, a gente tem exemplo da Manu City, né, que ela é um fenômeno na internet do mundo fitness. Então ela começa a falar da vida dela no Stories ali no Instagram, parece um Big Brother, todo dia com Stories e tudo mais, daqui a pouco, bum, ela lança um produto. E aí esse produto começa a virar um fenômeno. Principalmente porque a galera já acompanha ela, já criou uma conexão com ela ali, então fica muito mais fácil dela vender esse produto, justamente por conexão. E a gente sabe que venda é justamente isso, conexão, né? Por exemplo, a gente tem a CIMED, né, do João Adib. O quanto que a CIMED cresceu depois que o João Adib começou a colocar o rosto dele ali, então pessoas compram de pessoas, né? A conexão é muito importante. A rede social, ela tem essa coisa, né, de você estar na vida das pessoas, Exato. né? Você está ali, você quer saber o que as pessoas estão fazendo, exatamente, como está. Então ela acaba criando essa conexão, né, entre exatamente. as pessoas. Tanto que agora o TikTok lançou a TikTok Shop, que realmente é o Audience Market Fit. As pessoas já viam o TikTok, acompanhavam as pessoas, mas não compravam produtos lá. Principalmente através de influenciadores, mas por outros links, por exemplo, eu colocava o link do Mercado Livre, da Shopee, não. TikTok percebendo isso, não, vamos criar a nossa própria plataforma, o cara não vai sair daqui nem para comprar. Então, se ele está vendo um vídeo de algum influenciador, ele está apresentando um produto, o cara já consegue comprar direto através dessa plataforma. Olha aqui, que interessante, né? Porque tem essa coisa, né? Que as pessoas, às vezes, vão comprar no Instagram. Você não compra no Instagram, né? No Instagram a pessoa te provoca a ir para a plataforma de venda onde está o produto que ela de fato tá vendendo, né? Mas tem um papel aí primordial, então, na estratégia do processo de vendas. Com certeza. Né? A gente tem uma audiência ali muito qualificada, principalmente sobre o produto, né? Fica muito mais fácil de você vender esse produto. Então, e nessa linha ainda, né? A gente está falando de questões estratégicas muito, né? Então, quais seriam os pilares ali fundamentais que o empreendedor ele precisa considerar para estruturar o e-commerce do zero, né? Como começar, da onde partir, né? E falando do ponto de vista de logística, atendimento, gestão, o que não pode faltar, né? Então, resumidamente, o que seria? Como eu começo, né? Estamos dizendo que seriam 3 pilares. Né? Primeiro, a gestão operacional. Então, gestão operacional é justamente você cuidar da operação. Então, não adianta você montar um produto perfeito, um marketing perfeito, se o seu operacional não funciona. Se o seu produto não está no lugar ideal, nas condições, não chega nas condições ideais para o cliente, né? Se ele chega com defeito, etc., não adianta. Né? A parte realmente operacional de pessoas e processos. Então, gestão operacional é de extrema importância para que a gente consiga, né, fazer a venda e que ela seja concluída de uma forma correta. Depois, principalmente falando do online, gestão sistêmica, porque dentro do online a gente precisa de ter, é ideal que a gente tenha um ERP, talvez um hub, justamente para o controle sistêmico do estoque. Né? Dentro do online é muito importante que a gente tenha profundidade de estoque dos produtos que vendam muito bem. Então, essa gestão sistêmica é de extrema importância, né? Fazer essa conexão para você ver o seu estoque, ver o seu financeiro, ter sistemas que ajudam você a crescer. Porque você pode crescer, mas vai chegar num patamar que você vai ver que sem sistema é muito difícil você continuar avançando. Além da gestão sistêmica, né, por último e não menos importante, a gestão estratégica. Então, gestão estratégica é tudo isso que a gente vem conversando. Gestão estratégica de compras, gestão estratégica tributária, gestão estratégica de marketing, gestão estratégica de produto, de lançamento. Então, tudo isso, né, esses 3 pilares fazem com que o empreendedor dentro do online não vai garantir que ele tenha sucesso, mas vai garantir que ele tenha pelo menos um caminho um pouco mais livre para ele conseguir obter esse sucesso. E dentro dessa linha, qual tecnologicamente, né, o que ele precisa, né, o que é indispensável o que você recomendaria para abrir um negócio na web? O que eu preciso para tanto, né, ser eficiente dentro desse processo e conseguir ter algo escalável dentro desse processo, né? Então, qual seria o básico para esse empreendedor começar? Pode parecer um pouco óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Isso, pela experiência que eu tenho de todos os clientes e tal, acredito que é justamente o foco.
Então, principalmente para os lojistas que vêm do físico. Então, às vezes, por exemplo, o cara tem anos de loja física e tem um funcionário, não, vou entrar na indústria online aí e vamos ver como é que funciona. Aí pega um funcionário, ele tem que olhar o estoque físico, tem que atender o cliente no balcão, tem que fazer online, tem que despachar o pedido, tem que fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, o que eu percebo, né, principalmente dos lojistas físicos, é que eles não dão o foco necessário dentro do online para conseguir crescer. E a gente sabe que o que foca expande. Então, ter realmente uma equipe focada nisso, não precisa ser equipe gigantesca, se você quiser iniciar, pode ser nem que seja uma pessoa, mas que ela esteja focada em fazer as atividades e cuidar e atender o cliente da mesma forma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, às vezes eu pego alguns clientes, aí o cliente vai lá no Mercado Livre e pergunta para ele, esse produto aqui tem disponível? Por exemplo, né? Passa 2 dias, o cara não respondeu o cliente no online. Você imagina o cliente ir na sua loja física, fazer uma pergunta e ficar ninguém respondendo. Né? É a mesma coisa. O cliente vai fazer o quê? Vai embora, vai embora, não vai comprar. No online é a mesma coisa. Então, acredito que realmente o foco é imprescindível. Foco e a determinação. Eu não vou nem entrar em outras questões de estratégia, mas o básico é justamente isso. Levando em conta que hoje você consegue fazer a maioria das coisas com o seu celular, né? Exatamente. Óbvio que quando você avança um pouco mais, sistemas de ERP, o próprio CRM que vai te apoiar na questão da resposta, você precisa ter um computador. E eu falo isso porque outro dia eu fui numa loja de um empreendedor e ele montou um Instagram bonitinho lá. Eu falei, como é que você faz o resto das coisas? Sim. Aí ele falou, mas não tem nenhum computador aqui na minha loja. Então veja a importância do que você está fazendo. Que dá de se ter uma estrutura mínima, porque senão, né, a gente volta novamente para aquela questão. Senão essas lojas estão fadadas ao insucesso, né? Exatamente. Então o foco é totalmente imprescindível para o sucesso dessas lojas. Muito bom. E William, já caminhando aqui para o fechamento dessa nossa conversa, que vai ficar aí disponível, né, nas redes da TV Comércio, para que as pessoas possam acompanhar e, óbvio, né, buscar aqui o apoio do Sincomércio, através do William, que, como eu disse aqui, é um parceiro nosso para esse tipo de atendimento, para esse tipo de instrução, e tantos outros profissionais e soluções que tem aqui no Sincomércio, né? Então eu gostaria, assim, para encerrar, que você deixasse uma mensagem, né, aqui aos comerciantes, empreendedores de Guarulhos, que naturalmente quando a gente olha para o comércio é formado por 90% de pequenos empreendedores, né? Então os grandes, Casas Bahia, Renner, eles são a menor quantidade, a grande maioria são pequenos, né? Então esse pessoal que deseja crescer, inovar, fortalecer os seus negócios aí nos próximos anos, que mensagem você deixaria aí para esse pessoal? Perfeito. Você muito bem abriu o nosso papo falando sobre o projeto 10 mil pés. Hoje pela manhã eu acordei com a notícia da queda de um avião, né, de uns aviões mais seguros do mundo, caiu. Então a gente pode usar isso como uma lição para os empreendedores, né? Eu tenho um projeto nosso 10 mil pés, não quer dizer que você vai atingir o 10 mil pés, que você vai estar com a empresa, vai chegar um dia assim, não, minha empresa está totalmente redonda, agora eu posso sentar na poltrona aqui e não fazer mais nada. Então acho que a principal lição é justamente não só o conceito de resiliência, mas justamente de antifragilidade. Qual que é o conceito de antifragilidade? É como se fosse uma esponja, né? Onde ela absorve todos esses problemas e fica cada vez mais forte. Então, cada problema que você tiver, você não vai simplesmente só resistir a ele, mas você vai cada vez ficar mais forte. Então, acho que esse é o conceito, né? Como eu já estou mais de 8 anos dentro desse mundo, eu sei de todas as dificuldades. Não é só uma carreira, principalmente ali, que você vai ter alegria, você tem muitas tristezas, muitas lutas. Então, dentro desse conceito, acredito que principalmente o conceito de antifragilidade é o principal para o empreendedor brasileiro, especificamente, que é muito difícil empreender aqui. Você tem diversos contratempos, muita coisa que acontece que não é legal, né, dentro do empreendedorismo. Então, com certeza, a gente ser realmente antifrágil diante de todas as dificuldades, todas essas mudanças, né, por exemplo, o cara que vinha muito bem no físico, do nada começa uma pandemia em 2019, tem que mudar o negócio dele totalmente de ponta cabeça e a gente não sabe se vai acontecer de novo. Então, sem estar preparado para o novo, né? As principais plataformas, por exemplo, o Mercado Livre há 2, 3 anos dominava, hoje em dia chegou a Shopee muito forte, chegou a Shein muito forte.
Então, quem não se antifrágil, quem não se adaptar muito rápido a esse mercado, que cada vez vai mudando agora com a inteligência artificial, tenho até medo do que vem por aí, né, com tantas mudanças. Então, principalmente antifragilidade e adaptação muito rápida a esses problemas, acho que é o principal conceito que eu deixo, a principal lição para que a gente consiga sobreviver, né, nesse mundo do empreendedorismo, que é muito bom, muito, muito gostoso de você estar no dia a dia ali, mas é muito desafiador também. Muito bom. Então tá aí, gente, o William Mendes é interessante porque assim, o William, ele não só ensina, ele aplica na prática aquilo com ele mesmo, aquilo que ele ensina, então naturalmente ele sabe do que está falando. Bom, gente, encerrando aqui, né, o nosso bate-papo de hoje, avisar também para você que nós acabamos de lançar aí uma plataforma de marketplace, tá? Que é o Venda Mais Comércio. O Venda Mais Comércio é uma plataforma que está à disposição do pequeno empreendedor de Guarulhos, do grande comerciante, enfim, daquele que quiser fazer parte, mas nós estamos voltados aqui para Guarulhos, a gente quer realmente usar o Venda Mais Comércio para que ele possa potencializar a venda daqui do empreendedor de Guarulhos. Vamos contar naturalmente com o apoio aqui do nosso consultor, do William, para ajudar o pessoal da potencialização da sua venda. Então entra no site do Sincomércio, lá você vai clicar lá no hub de negócios do Sincomércio e tem lá o link de acesso ao Venda Mais Comércio, onde vocês vão poder cadastrar os seus produtos e colocar para vender lá dentro do Venda Mais Comércio. Nós vamos ampliar aí as vendas dos empreendedores de Guarulhos. Então, obrigado a todos e ficamos aqui à disposição através dos nossos contatos. Obrigado. Obrigado, William. Valeu, Nino. Valeu.